Olá, olá, olá. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia nada. Boa noite. Tudo bom, Zulei? Tá conseguindo me ouvir bem? Quem chegou aí, Manuela? Estão conseguindo me ouvir? Se vocês puderem responder aí, só para saber se o áudio tá legal. Sim, obrigado. Valeu, Zulei. Boa noite, gente. Tudo bom? Vou dar uma ajeitadinha aqui. E aí, Isis? Aline? O som tá bom. Obrigado. Valeu, Zulei. Vamos só aguardar aí um pouquinho. Chegar o professor André. Vai fazer uma live bacana aí sobre a situação da Ucrânia, né? Assim, traçar aí uma espécie de um panorama histórico e tal. E aí, para chegar até essa crise atual. Então vou só aguardar um bocadinho ela aí. Já mandei mensagens. E aí, Xavier? Guto, tudo bom? Tatiana, beijo. Dá para ouvir legal, né? Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos só aguardar aí o professor André. Isso. Não é que eu seja uma pessoa incrédula, mas se ao menos eleva, já tem um tempo que a vida não me leva lá. Fala, Tom. Tranquilo? Boa noite, Joel. Maria Clara. Lucas, tudo bom, gente? Fala, Tom. Bom dia, grande Tom. Estou só mandando mensagem para o André aqui. Eu vou dar mensagem. Boa noite, Lucia. Ian, grande Ian, tudo bom, cara? Vocês estão me ouvindo bem, né? Samuel, gabaritando história, grande professor, tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem, né? Fala, Lucas. A Glória tá aí. Glória. Ó, já mandei mensagem aqui pro André. Vou mandar mensagem de novo para ele aqui. Tá. Pai, novo aqui, tá vendo? Ó, 2 mensagens motivacionais de coach e o Vascão. Vamos só aguardar aí. Eu tive que fazer que nem motim. Eu me matei numa boca. Mas foi aí que eu tive a força. Eu tive que fazer que nem motim. Eu me matei numa boca. Mas foi aí que eu tirei de mim a força. Ô, Bruno. Fala, agora entrou aí, André. Fala, meu amigo. Grande Samuel. Deixa eu... Tudo bom, André? Opa. E aí, consegui chegar, rapaz? Pô, beleza, cara? Nada, tranquilo. Você... Uma mensagem aqui que o Instagram não está entrando em português, somente em inglês. Será que vai dar logo agora? Pô,
apareceu para mim, deixa eu aumentar o meu som aqui. Apareceu para mim também, dizendo que você não estava conseguindo entrar, não entendi. Tu tá me ouvindo bem? Dá para ouvir legal aí? Tô ouvindo. Também tá me ouvindo bem? Tô, cara, isso aqui, pô, meu fone pra mim. Aí. Comprei esse fone ontem. Eu achei ele meio baixo, mas Pô, eu vou trocar meu fone aqui, que esse tá. Porque se eu ficar sem fone. agora tá estéreo. Calma aí, calma aí. Desculpa, você pode repetir aqui? Fala aí, né? Agora foi. Que tava bom, tava estéreo só. Ah. E aí, cara, como é que você tá, André? Animado aí com a volta às aulas? Estamos aí para essa missão, essa nobre e árdua missão, mas que vale muito a pena o resultado na vida das pessoas, dos alunos, de uma forma geral. Então, estou muito É, feliz, estou muito contente. pô, e é legal. Eu acho que você deve ter sentido essa sensação também, que assim, a gente vê a escola cheia, né, cara? Assim, é diferente, né? A gente reclama, mas sente falta. E a gente vê os alunos crescidos, falam, com máscaras. Fala, é você Pô, mesmo? Pô, baixa a máscara para poder. é, A gente que era lá do sexto ano já está, sétimo ano já está aham. muito avançado, já está no ensino médio, fantástico, é muito, muito bom isso. Muito bom. Legal, legal. Pô, tá entrando uma galera aí, cara. Tá o Ah, Lucas, Miguel também, alguns alunos e ex-alunos meus também aí, a gente estava divulgando, né? Para a gente falar sobre esse assunto que, assim, que é extremamente... Antes disso, deixa um amigo me dar um abraço para ele, Felipe Stanley, o apelido dele, porque Felipe Stanley, usa o copo Stanley, pediu para mandar um abraço para ele aí, tá? Tem como tu aumentar o som aí, ô André? Tô falando que tá um eu tomo pouco... conta básica. Eu acho que é esse fone aqui, eu vou tirar o fone, que eu acho que vai melhorar. Aí, beleza, vê se dá uma... Esse agora. Aí, agora sim, Agora tá de boa na lagoa. tá Deixa eu tirar ótimo. o. Então já deixo registrado aí um abraço pro Felipe Stanley aí. Falou, pô, manda um abraço para mim, não vou poder assistir, mas tá aí. André, É, aí. cara, que parada meio louca esse negócio da Ucrânia aí, né? Mais uma vez, né, cara? Assim, eu acho que agora é o momento de maior tensão aí, né? Porque os alunos têm perguntado, assim, né? Ah, vai ter uma terceira guerra? Sempre essa preocupação que você vê duas superpotências, né? Se encarando, né? E aí, cara, Uhum. vamos falar um pouquinho desse assunto? É, é verdade, tá um negócio bem crazy mesmo, né? E com certeza a galera fica aí também com os nervos à flor da pele, porque a gente trabalha com isso, né, Fred? Primeiramente, quero agradecer a você pelo convite, pela oportunidade de estar dividindo essa live com você. É um prazer, tenho acompanhado o teu trabalho no Facebook, no Instagram, as suas diversas formas de você chamar a atenção de todos por conta da história. E a gente está nessa missão aí de fazer com que as pessoas venham amar a geografia, a história, de uma forma geral. Bom, e esse tema, conforme você falou, é um tema muito pertinente, um tema muito atual, e eu me sinto muito confortável em estar podendo falar isso com você, porque está totalmente ligado à história, né? E eu acho que a gente começar a falar desse, desse conflito, né, aí da Ucrânia envolvendo a Rússia e os Estados Unidos, eu acho importante a gente falar um pouco da questão um pouco do passado, né? Vamos colocar já da Guerra Fria, não vou tão longe assim, que aí é você que consegue ir um pouco mais da época do último bombe. Ah, eu não vou entrar nessa época, não. Então, justamente, a gente sabe que o mundo passou por uma bipolaridade, né, logo após a Segunda Guerra Mundial, e justamente o mundo se transformou completamente, né? A gente teve aquela divisão em dois lados, né, o lado capitalista, liderado pelos Estados Unidos e os seus aliados, e o outro lado comunista, socialista, né, liderado pela antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, justamente
os dois polos de poder, eles tentavam conquistar diversos territórios no mundo com as suas ideologias, com a sua forma econômica de ser. E, particularmente, a Rússia, ela abocanha uma boa parte, né, da Eurásia, né? É impossível a gente falar disso tudo sem envolver os aspectos físicos que estão presentes ali, né? A gente tem ali a Ásia, que é o maior continente do mundo, com a Rússia, né, o maior país em extensão territorial do mundo, Sim. e a gente tem a Eurásia, né, que é uma continuidade ali, somente os montes Urais ali vão fazer uma certa divisão ali, mas é algo muito contínuo, com grandes planícies e tal, e algo, né, que dá uma continuidade muito grande ali. Então, conquistar, né, aquele mundo, né, conquistar aquele continente, já tinha-se uma visão de conquista já de mundo praticamente, né? O próprio Mackinder já falava isso nessa questão da geopolítica e tudo mais. Então, essa Guerra Fria com a União Soviética conquistando ali aqueles diversos países, Uzbequistão, Turcomenistão, né, antiga Letônia, Lituânia, um pouco mais para Tchecoslováquia, depois passou a ser República Tcheca e Eslováquia. Então, todos aqueles países ali faziam parte, né, desse todo da União Soviética. Então, era algo muito lucrativo, muito bom para eles, a sua influência, né, da Rússia, desses países, na questão política, na questão econômica, e o outro lado dos Estados Unidos também, com as suas políticas de domínio e tudo mais. Até que chega aí 1900 final dos anos 80, né? A gente tem aí o colapso da União Soviética, que acaba fazendo um desmantelamento de toda essa estrutura, né? De toda essa centralidade que a União Soviética acabou promovendo. E aí, a Não, partir de 91, a gente já tem uma outra configuração. pois é, eu peguei os dados aqui, cara, atualmente são 15 países que faziam parte da antiga União Soviética. O maior é a Rússia, mas é um território gigantesco. Chegaram a ter aproximadamente as 300 milhões de habitantes, né, assim, quase 25 milhões de quilômetros quadrados. É uma coisa surreal. E a Rússia fica com a maior parte do que era esse território, né? Assim. Exatamente. E justamente essa geopolítica, né, está totalmente ligado esse assunto à questão geopolítica, era algo extremamente lucrativo para a própria Rússia. Então, esse domínio territorial, essa influência, era extremamente felicitário para eles. Até que chega aqui, conforme eu disse, não conseguem subsistir com esse modelo, e aí a gente tem a fragmentação, o fim desse, perdão, o fim desse mundo bipolar, né, de dois polos, capitalismo e socialismo, e aí o mundo se torna multipolar em diversos polos. E aí, justamente, esses países que faziam parte da antiga União Soviética, eles passam a serem independentes, né? E aí é criado a SEI, a Comunidade dos Estados Independentes, exatamente uma forma também da própria Rússia ter uma certa influência, né? Mas não com situações de socialismo presente ali, né? Que justamente como está nas barbas ali da Rússia, ela ainda quer ter uma influência naquela parte ali, né? E aí a gente, não sei se você quer comentar alguma coisa na parte histórica, algum adendo. Não. Não, não, mas a ideia é falar mesmo. Só porque você citou a questão do negócio dos anos 80, e que foi o período Gorbachev, né? Assim, Gorbachev ele foi o responsável
adotar medidas que seriam consideradas medidas modernizantes. A União Soviética vinha já, desde os anos de 1970, já num processo de crise muito forte, assim, tendo que sustentar um território gigantesco, então economicamente enfraquecida. A gente, em história, costuma trabalhar também a questão da guerra espacial, né, da corrida espacial, como isso prejudicou economicamente a União Soviética, né, e aí até finalmente o colapso lá no 1991, né, você tem em 89 a queda do Muro de Berlim e em 91 a fragmentação. Eu me lembrei agora, cara, você estava falando um negócio dos anos 90 e tem até relação com a Ucrânia. Eu não sei se você já viu o filme chamado O Senhor das Armas, com Vi um, Nicolas vi Cage e tal. alguns pedaços de Pô, alguns. cara, se você puder, assiste esse filme. Ele é baseado numa história real de um traficante de armas soviético, né, russo. E tem, pô, só dar um spoiler rapidinho aqui, mas é porque tem relação com o que a gente vai falar. É um spoiler de leve. Cara, mas tem uma cena do filme que é uma cena marcante mesmo, que é ele assistindo na TV o Gorbachev falando do fim da União Soviética. Não sei se chegou a ser na véspera de Natal, ou no 24, 25 ou 26 de dezembro. E ele fala, ele anuncia isso, né? Assim, olha, a União Soviética foi próxima dele, não, agora a União Soviética vai se terminar. E o personagem principal era de família ucraniana e tal, que tinha migrado para os Estados Unidos. E o cara fica, assim, aquilo para ele é uma coisa espetacular, né? Depois eu explico por que é espetacular. Porque durante esse período de Guerra Fria, cara, e aí até pegando já o gancho para falar dessa questão da Ucrânia, assim, a Ucrânia fica com um arsenal que era da União Soviética, assim, uma quantidade de armas gigantesca. Eu acho até que chega a ficar com algumas armas nucleares, depois faz um acordo com a Rússia, com os Estados Unidos. Então, assim, e é interessante esse filme que pega bem essa questão da Guerra Fria, e essa cena, eu acho essa cena marcante pra caramba, assim, e tem até referência com essa questão da Ucrânia que a gente vai falar, tá? A situação toda, né, atual aí, que na verdade, assim, agora tem se falado muito, mas que desde 2013 já era uma situação muito tensa, né? Assim, acho que desde o processo de anexação da Crimeia, né? Assim, você, não sei se você se lembra, tentar explicar para o pessoal. Cara, em 2004, vamos voltar um pouquinho no tempo aí. A Ucrânia viveu um processo de disputa presidencial muito complicado, assim. A Ucrânia sempre teve essa questão dessa influência russa, até por conta da União Soviética. E nas eleições de 2004, teve um problema grande assim entre eram dois candidatos, né? Um alinhado aí com os interesses russos, né, representante então dessa influência, e o outro mais alinhado pró-Ocidente e tal. Dois Vítores, até se não me engano, Vítor não sei das quantas e Vítor. E aí, cara, assim, as pesquisas indicavam a vitória de um Vítor, que era o aliado do pró-Ocidente. Nas eleições, o outro cara ganha, saca? Por uma diferença, acho, de 1%, assim. Esse aqui tá relacionado a um episódio da história da Ucrânia recente chamado Revolução Laranja. Então, assim, desde aquele momento, né, assim, eu acabei voltando até antes de 2013. Desde 2004, que a Ucrânia já passa a se apresentar, pelo menos nos noticiários, com esse problema envolvendo a influência russa e tal. E de lá para cá, essas eleições elas foram canceladas, então acho que o pessoal vai para a rua, protesta. A Revolução Laranja, porque a cor de campanha do candidato pró-União Europeia era laranja e tal. E lá em 2013 você tem a questão da possibilidade da Ucrânia ingressar à OTAN, né? Que no fim das contas o candidato, que era até aliado da Rússia, no finalzinho ele cancela. O que era a OTAN, cara? Vamos voltar um pouquinho de Guerra Fria aí, se a gente conseguir explicar para o pessoal. Perfeito. Então, e falando em voltar, só voltando ao que você falou, a questão da União Soviética não ter conseguido subsistir, né? A gente teve a corrida espacial, a guerra armamentista, e justamente o pessoal tá comentando aí, tá falando, quero mandar um abraço, e muita gente legal, a Zuleika tá aí, Pô, a Mônica,
Aí tá Cara, aí Eduardo, tem muita gente legal, pô, eu vou te falar que grande, eu não tô conseguindo ver nada, comentário nenhum aqui, cara. tá? Não, Nada, 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 nada. Tá aparecendo nada você pra mim. Ah, agora eu subir, vi. Oi, professor. Fala, oi, professor. Oi, tudo bom? Ah, comentando Eduardo. aí, galera boa aí, quero agradecer a presença de vocês aqui nessa noite. Então, como eu estava falando, você comentou dessa questão da guerra armamentista e tudo mais, e justamente o questionamento que os soviéticos tinham, ou seja, cadê aquele socialismo pregado que seria interessante para a nação, né? Aquela distribuição de riqueza justa e tudo mais. Eles estavam observando que toda aquela importância, né? Todo aquele dinheiro estava sendo empregado em armas e mais armas, né? Você falou muito bem da questão da corrida armamentista, quem iria sair na frente nessas questões de Guerra Fria, tem que custear guerra em países da África, na Ásia, em diversas partes do mundo. E aí começou a faltar comida, começou a faltar pão, aquelas filas intermináveis de pão, né? Toda aquela efervescência começou a ter uma gerar um protesto, uma indignação naquela população que questionava justamente isso. E aí entra a figura do Gorbachev, né, com a perestroika, com a glasnost, com todo aquele trabalho de reestruturação para fazer com que a União Soviética, a Rússia, saísse daquele buraco. Né? Tem até algumas fotos de vez em quando aparecem, 1991, primeiro McDonald's na Rússia. A galera tudo partiu o McDonald's, aquela Aham. coisa que via assim, algo muito imaginário, muito longe. Pô, agora eu posso comer um Big Mac, um quarteirão, né? Nem existia Mac com bacon, essas paradas todas aí. E particularmente eu gosto muito. Mas, então o pessoal estava querendo essas benesses do capitalismo, e isso foi uma das formas da, da, da ruína, né? Da União Soviética. Até o jogo Street Fighter, no final, o personagem É. Zangief, no final ele salva lá o Gorbachev, quando ele ganha do Bison, o Pô, Gorbachev desce, eu nunca começa, cheguei a essa parte, não. se você bota na internet no final do Hum. Zangief. Aí o Gorbachev desce, conversa com ele, comanda Zangief, não sei o que e tal. Aí tem até aquela dancinha russa e tudo, com a musiquinha. É Pô, bem vou interessante. procurar saber, eu não sabia, não. Vou ver, vou pesquisar depois. Se você puder passar, eles vão gostar pra caramba. Quer dizer, tem geografia, tem história no jogo, e a gente dá para interagir nesse sentido aí. Então, é justamente essa situação. E sobre a pergunta que você fez a respeito da OTAN, né, a OTAN ela é criada justamente com os países aliados, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, justamente como uma forma de ter elementos aliados a mais contra as ameaças do comunismo. Né? A gente está falando aqui de um contexto de Guerra Fria, que era uma guerra entre as duas grandes potências, mas nunca chegaram no vamos ver. Só ficaram naquela, vem, 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 um ameaçando o outro. E quando as guerras aconteciam, era fora dos territórios deles. Então, era guerra na Coreia, que dividiu a Coreia, guerra lá no Vietnã, guerras em países do continente africano. Nada muito diferente do que a gente vê hoje em dia. Né? A gente vê uma certa New Guerra Fria, uma nova Guerra Fria, já se fala até Guerra Fria 2.0, mas sem essa conotação de bipolaridade. Então, por exemplo, só saindo um pouquinho ali do leste, mas indo para o Oriente Médio, a Síria é um exemplo disso. Sim, A gente sim. vê os Estados Unidos alimentando os rebeldes, e ali você vê justamente o Putin alimentando o governo do Assad, né? Justamente por conta de interesses geopolíticos. Inclusive, eles têm um porto ali, um porto na cidade de Tarta, deixa eu ver, Tartando, uma coisa assim, no leste da Síria, um porto muito importante porque os russos, navios russos, precisam estar abastecendo ali, não seja território.
né? Então, a gente vê no Oriente Médio, em outros países, e na própria Ucrânia, isso acontecendo. Os Estados Unidos enviando soldados e a Rússia também, da mesma forma, enviando soldados por motivos geopolíticos. Então, justamente, a geração que não viu a Guerra Fria, você está tendo a oportunidade agora de ver mais ou menos como que era o negócio naquela época. Então, a OTAN era com seus aliados, os Estados Unidos, e, por outro lado, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, né, na cidade de Varsóvia, justamente com essa mesma ideia. Se eles atacarem, a gente tem uns aliados aqui ao nosso lado. Acontece que o Pacto de Varsóvia ele não prosperou, ele acabou em uma falência nos anos 80, já estava tendo grandes problemas com relação, até que você mencionou, né, a questão das armas, de você poder subsistir com esse poderio, sem falar na própria fim da União Soviética, que desmantelou e acabou o Pacto de Varsóvia, acabou aqueles países aliados e tudo mais. E a OTAN, particularmente, ela tem justamente avançado para ali no leste europeu, e isso tem assustado o Putin nesse sentido. Né? Vale dizer que logo após o fim da União Soviética, com o, o, o Gorbachev, vem um outro presidente chamado Boris Yeltsin. Ah, que era E é, ele tinha, enfim, ele tinha problemas com o alcoolismo, então ele era uma figura bem caricata mesmo, assim, a ponto de participar de reuniões alcoolizado. Eu me lembro, cara, na época, de ouvir falar, de uma galera ouvir falar, que ele era o símbolo dessa Rússia recém-União Soviética, né? Uma coisa decadente. A gente sempre tem essa visão muito estadunidense. E eu me lembro das pessoas falarem assim, isso daí é o símbolo dessa Rússia, o que é essa Rússia pós-União Soviética, essa coisa decadente, o cara meio sem noção e tal, né? perfeito, você descreveu muito bem. Essa é a Rússia pós queda do Muro de Berlim, pós fim da bipolaridade. Né? Conforme você falou, o Boris Yeltsin tinha problema com alcoolismo, né? Para reuniões, alcoolizado. Tem até a foto dele com o Clinton, ele fazendo umas gracinhas do Clinton assim, rindo pra caramba e tal. É, eu Então, me lembro da história dessa reunião, que foi um negócio icônico, realmente. Assim, o Clinton deu. E, se eu não me engano, eu vi uma reportagem tem um tempinho, que falava justamente tipo assim, da vergonha que isso representou para a população russa. Né? Assim, tipo assim, o Ocidente está rindo da nossa cara. Né? E exato. é bem caricato mesmo essa história. Você imagina, né? A Rússia saindo um desmantelamento, né, do império, vamos colocar assim, quase que um império ali, um bloco gigantesco de poder e tal, durante todo o século XX, e agora termina. Né? E aí vem o presidente, né, o Gorbachev, que a gente comentou, aí vem o Yeltsin, né, igual um João Bobo, bobalhão, que não é essa pessoa que os russos esperam. E aí, justamente, os Estados Unidos percebendo isso, essa falta de maturidade, essa falta de pulso da União, da Rússia, os Estados Unidos começa a avançar cada vez mais e mais. Os Estados Unidos começa a ter influência naqueles países que faziam parte do bloco socialista. E isso a Rússia, né, os seus cidadãos, as pessoas mais importantes, começam a perceber isso. E aí o que eles pedem? A gente quer um cara forte. Aí entra quem? Entra o Putin. Entre o O Putin. Putin é a, a, a figuração que a Rússia é. Não, a Rússia é isso aqui. A Rússia, ela precisa ser uma Rússia bem forte. E aí o Putin vem com né, com essa coisa de Vladimir, né, lá dos primórdios, lá de trás, acho que foi o primeiro rei que se chamou Vladimir e tal. Então, justamente o Putin, essa permanência dele no poder até os dias de hoje, ele já começa a colocar um pingo nos is. Olha só como é que ele já bota as manguinhas dele de fora nessa questão aí que você falou lá da Crimeia.
né, da Crimeia, da Ucrânia. Já começa a colocar só de base. Ele falou, ó, você é poderoso, Estados Unidos, você é bom, mas aqui quem manda sou eu. Aqui no meu quintal, aqui, o domínio aqui é meu. É. Então, Deixa, justamente, não, deixa eu falar duas coisas. Primeiro, avisar o pessoal que tá aí, pô, se vocês quiserem fazer pergunta, para colocar na caixinha de pergunta, tem um ponto de interrogação aí, que aí eu consigo ver. Porque o pessoal está escrevendo no negócio e às vezes passa, eu não consigo ler, entendeu? Deixa eu sim. só aproveitar o gancho que você falou dessa questão daqui é meu, que foi um comentário do Elton, cara. O Elton foi. Não sei se você chegou a trabalhar com ele também lá no. Professor de geografia também. Ele Ah, falou. O Elton, né, o Elton. Tom, né? O Tom, ele falou uma parada bem interessante, que está de acordo com isso que você comentou, né? Assim, existe Tom. ali naquela região, mesmo assim, fora da Rússia, ou seja, em uma boa parte da região que era da antiga União Soviética, uma população de descendência russa muito grande. Né? Assim, que é o que acontece com a Ucrânia. Assim, um pedaço, se eu não me engano, sul, a região que pega a Crimeia, um pouco mais acima da Ucrânia, tem uma quantidade de descendentes, de pessoas de etnia russa muito grande também, que isso deu ao Putin também essa possibilidade de falar assim, cara, isso daqui é meu, olha isso daqui. Né? Olha essas pessoas são russas, pô. Exatamente. E aí entra justamente todo o desenrolar do passado, né? Foram vários povos que acabaram dominando, habitando ali. E aí a Rússia ficou com essa parte final, né? Particularmente até o próprio território da Ucrânia, Kiev, era a parte central ali dos russos. Depois eles tiveram que Sim, subir sim. para Moscou, e depois acabou sendo a capital ali. Chegou a É, ser, se eu não me engano, era a Rússia da Kiev. Ela chegou a isso, ser a capital da região, isso. acho que em século IX e tal. Então, existe em toda aquela região ali uma quantidade de descendências e de grupos étnicos russos enorme. O Elton botou aqui nos comentários, na Ucrânia, mais de 50% da população é russa. Isso é o fator que agrava ainda mais a situação, principalmente no sul. Né? Exatamente. E aí o Putin ele pega essa situação, né, da língua, justamente por conta desse passado, e aí ele cria mais condições para dominar esse território que é interessante para a Rússia, que já a gente vai estar comentando e falando geopoliticamente o porquê do tanto interesse da Rússia nesse território. Mas, como você provocou no início, é importante a gente dar esse pano de fundo, né, desse passado para a gente poder entender os nossos telespectadores, nossos alunos, nossos amigos, professores também que estão participando, que eu até agradeço, possam compreender. E justamente quando entra, né, esse governante forte, que é o Putin, ele já começa a mexer os pauzinhos na própria Geórgia, Sim, né? sim. Verdade. Ele já se aproveita de alguns grupos separatistas que existem ali para poder estar fomentando esse separatismo para atender às suas necessidades. Mas quando os grupos separatistas da Rússia, que não atendem os seus desejos, querem fazer o separatismo, não, aqui não. E com mão forte, porque ele entende o seguinte, se um fizer, todo mundo vai querer fazer, conforme é na Chechênia. E particularmente na Rússia, a gente tem uma diversidade de etnias enorme. Acho que são cerca de umas 150, né? Só naquele Caraca. território russo, uma complexidade enorme nesse sentido. E Deixa eu te. aí, pois não. Não, não. Tem uma pergunta aqui, cara, do. Pô, eu não tô. LCCARV. Eu não tô conseguindo identificar. Mas ele está querendo saber o seguinte: é verdade que ficou uma mágoa por causa da pouca assistência do acidente, no caso de Chernobyl? Chernobyl. Não, na verdade, justamente porque, no caso, a vulnerabilidade do
território, é isso que ele perguntou? Não, pelo que eu entendi, ele tá se referindo a uma pouca assistência do Ocidente em função do, do episódio. É isso, puder colocar aí? Ele está falando É, também que o exército ucraniano é um dos maiores da Europa também. Então é um outro agravante também que não parece ser uma coisa tão simples. é. Há uma resistência muito grande ali, conforme você falou, né? A parte leste da Ucrânia é um território que você tem ali uma população muito grande, né? Que fala o sóvo, né? Que é a língua russa, e você tem a parte mais pro oeste, né? Mais pro ocidente, a galera ali que é a favor da Ucrânia, dessa independência dele. Então, a gente tem ali dentro uma Ucrânia dividida, na qual o próprio Vladimir Putin ele se aproveita dessa divisão e tenta arrebanhar, tenta colocar cada vez mais aliados nesse sentido aí, para atender os seus interesses. Então, a gente vê aí que esse conceito de nação, que é muito forte, que é uma língua, uma bandeira, um hino, um costume, isso acaba sendo de grande impacto, né? De você ter um território justamente para poder atender, porque não se sente representado por aquele governo ali. Né? E Deixa eu aí, só. Desculpa. É o César, ele acabou de botar aí. César, obrigado aí, porque eu não estava. Eu reconheci tua foto aí, valeu, obrigado aí mesmo. Um abraço pro César aí, falei que eu mando um abraço aí. Desculpa. Cara, tem uma questão interessante aqui também, ah, que é. Que eu me lembrei eu assisti, não, me lembro de ter escutado falar do caso de alguns jogadores brasileiros, cara, que jogavam no Shakhtar Donetsk, se eu não me engano, em 2014, durante a anexação da Crimeia, né? uhum, E aí tiveram que fugir, então teve um negócio muito louco, assim, porque naquele momento, né, assim, da anexação, valeu, certo, no momento da anexação, o Putin meio que criou ali uma espécie de um referendo, um negócio de um plebiscito mesmo para poder justificar aquela. E, e Donetsk, que é uma das principais regiões do sul da Ucrânia, né? Assim, que é justamente essa região de maioria russa, isso. isso. É uma região muito industrializada, muito Ah, interessante, sim. né? Particularmente a Ucrânia também tem diversas planícies, né? Estepes ali, um solo muito bom, uma quantidade de humus muito boa. A plantação é uma maravilha, é uma beleza ali. E justamente isso que você está falando já entra já um pouco na questão da Crimeia, né? Até dessa efervescência, dessa briga. A gente tinha lá um presidente chamado Viktor Yanukovych, na época, antes de 2014, era pró-Rússia. Só que a União Europeia, né, também como uma ameaça para a Rússia, que também acaba dando uma assustada na Rússia nesse sentido, porque a União Europeia ela avança, né, países que eram antigos aliados deles também estão começando a assinar da União Europeia. Então, a União Europeia, eles olham, vislumbra maravilha, é, 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 o, aquela welfare state, né, como é que se fala? O Estado de bem-estar bem-estar social. Né? de bem-estar social. Então, a Ucrânia, aquela região da Crimeia, não quer ficar, poxa, queremos entrar na União Europeia, queremos ter direito às áreas europeias e tudo mais. E aí, justamente, a Rússia, ela não foi a favor nesse sentido, né? Esse presidente, o Yanukovych, ele acabou sendo deportado, acabou saindo, né, dessa situação. Foi aí que houve também um plebiscito. E aí, nessa cidade de Donetsk, né, uma cidade
bem interessante, e você vê que até mesmo a questão dos jogadores de futebol, eles acabam sofrendo, respingando, né? Eu estava até vendo semana passada uns jogadores que jogam lá que também estão meio que nessa tensão aí, justamente por conta disso, né? Os civis estão sendo treinados, escolas também estão sendo treinadas, até mesmo com armas, né? De uma possível guerra e tudo mais. Então, a gente tem aí em 2014 a consolidação do Putin invadindo, né, aí a Crimeia, tomando conta desse território, anexando a Crimeia, ela é tipo da Ucrânia e da Rússia, só que a Rússia tomou conta desse espaço, né, construiu até uma ponte ali, Eu vi isso. uma ponte, justamente para poder estar. Agora, por que essa região da Crimeia ela é tão interessante, né? A gente tem a questão do gás, né, que passa por ali. A Rússia não quer pagar nenhum tipo de imposto por causa desse gás que é fornecido lá para a Europa. E uma condição muito importante que é a questão das águas quentes, que a Rússia não tem saída, Pode crer, né? Caraca, mano. Se você for olhar no norte, você vai encontrar o Mar Ártico, que fica boa parte do ano congelado, né? Se você for para o oeste, você vai encontrar ali Dinamarca, Noruega, que não é nem interessante esses navios ficarem passando por ali, vai ter que ficar pagando muito. Se você for ao extremo oriente, você vai ter cidades como Vladivostok, né? Que é uma cidade que fica muito longe da realidade de Moscou. Então, a logística é absurda, né? Então, quais são as opções? Justamente, eu estou até com o mapa aqui aberto aqui, justamente é o Mar Negro, né? Uhum. Esse, esse Mar Negro, esse Mar Negro, né? Com esse porto de Sebastopol, que é um porto muito importante na Crimeia, e particularmente a Rússia reformou desde lá de 2014 na Crimeia esse porto para atender o seu arsenal de marinha. Você imagina a Rússia tendo um papel fundamental aí no mundo nesse sentido aí de armamento e ter uma frota que não tem muitos mares assim próprio dela para poder estar fazendo esse trabalho. Então, justamente pegando aqui do Mar Negro, né, eles podem vir descendo por aqui, pela Turquia, que já se torna um pouco mais complicado, né, pelo Estreito de Bósforo, que acaba saindo aqui no Mediterrâneo, né? Então, um dos grandes problemas, das grandes dificuldades da Rússia nesse sentido, é exatamente a questão dos mares, né? Então, a geopolítica, né, ela é muito rica justamente por conta desses aspectos geográficos, a questão de clima, a questão de mar, né? 90% do, enfim, dos produtos que são comercializados são por mar, é mais barato, né? Então, Dólar mais, né? um país que não tem saída para o mar é um país que está muito Tem mal das jeito. contas, está tentando ali de alguma maneira. Então, particularmente, a Rússia, né, com essa dificuldade, com essa saída aqui, é a única saída dela. Então, a OTAN avançando para cima da Ucrânia, ela, o Putin ele está reagindo. O pessoal fica perguntando, qual é do Putin? O Putin quer aparecer, diz que está precisando de um É, psicólogo. Não é precisando de um psicólogo, não. Ele é esperto. Isso faz parte da geopolítica. A geopolítica não fica esperando assim, não, vou esperar o que o Fred vai jogar, qual vai ser a jogada dele. Não, eu tenho que me antecipar e criar barreiras justamente por conta disso. Que aí começa a vir uma guerra aqui, uma guerra acolá, né?
Então, a geopolítica, né, que é aquela política fora dos territórios do país de origem, né, o que tem de interessante nos outros países que me interessa, então eu vou fomentar diversas coisas, vou fazer de tudo para aquilo ali ser eu ter o controle, ser meu de alguma forma, é que acaba permeando todos esses conflitos. Tem duas perguntas aqui, cara. As duas perguntas são do Elton, tem relação com isso aí que a gente está falando. Primeiro, ele pergunta assim: levando em conta a questão histórica, né, anterior à criação da União Soviética, se a gente vê legitimidade na influência russa, principalmente sobre a Ucrânia. Eu acho que, dentro da questão da geopolítica, sim. Né? Assim, eu acho engraçado, assim, às vezes, que a gente fica tentando, e aí eu vejo muitos alunos comentando, assim, parece que ficam tentando estabelecer quem é herói, quem é vilão e tal. Mas eu não vejo muito herói e vilão dentro dessa questão geopolítica. Né? É uma disputa por áreas de influência, no caso da Rússia é uma questão étnica grande também em parte do leste europeu. Então, assim, na visão do Putin, há uma legitimidade em tudo que ele está fazendo. Eu faço sempre um paralelo com os Estados Unidos, por exemplo, em relação ao México, algumas regiões da América Central, assim, por exemplo. Você imagina se, de repente, a Rússia ou a China começa a interferir numa região que, entre aspas, né, assim, para os estadunidenses é considerado um quintal deles. Assim. Acho que a reação seria semelhante. Então, dentro da geopolítica, é difícil, não tem herói, não tem vilão, não tem bom, não tem mal. Tem disputa, pô. Né? É isso também? Tu pensa? Existe essa legitimidade da Rússia nisso daí? Justamente a questão histórica, né, ela acaba servindo de base para justificar muita coisa, né? Antigamente era o determinismo, né? O determinismo justificava tudo por causa, não, igual as ideias lá do geógrafo do Hatzel, né? Determinismo geográfico. Muita coisa até do que aconteceu aqui no Brasil com a questão dos portugueses e tudo mais. Então, eu comungo da sua ideia. Né? Na verdade, quando a gente olha para o mapa, a gente vê território espacializado. A gente vê o espaço geográfico como um todo. Mas se a gente for olhar nu e cruamente, o espaço ele é território que está ali espacializado de acordo com essas forças. E as forças que são maiores, elas tendem a dominar aquelas que são menores, justamente por conta da sua escassez, seja hídrica, seja de alimentos, seja de produtos primários. Então, os países eles vão estar sempre buscando alternativas para poder suprir as suas necessidades. Não somente suprir as suas necessidades, mas como é o caso da própria Ucrânia, né, ali nessa questão da Rússia, é uma questão de sobrevivência para a própria Rússia. Conforme eu disse, eles estão vendo que a União Europeia está avançando, o Ocidente está avançando, Putin está fazendo de unhas e dentes falar que não, Ucrânia não. Ucrânia não vai entrar para a OTAN, não, porque se Ucrânia entrar para a OTAN, os caras estão chegando muito perto. Então, há esse medo, esse temor, que acaba se justificando colocar essas barreiras em detrimento das suas vontades de Estado. O Elton citou também a questão da Turquia na União Europeia também, né? Assim, que tem tá dentro desse contexto também aí de tentar reduzir um pouco a influência russa na região. Ele falou, cara, da questão do gás. Deixa eu ler a pergunta dele aqui. O Japão está preparando envio de gás liquefeito para a Europa em março. Né? Ele vai falar um pouquinho sobre a independência europeia do gás russo, que é um problema que a Europa tem. Né? Assim, se os russos fecharem a torneira ali, agora no inverno, então, o pessoal vai sentir frio. Né? Isso dá ao Putin também uma possibilidade grande de barganha, né? de negociar. Né? Dá uma possibilidade enorme e ainda dá cacife para ele, se tiver principalmente uma crise nesse sentido, eles acabam ganhando, né? Com
o preço do petróleo, o preço do gás e tudo mais. Não é à toa que a Alemanha está totalmente passando panos quentes nesse sentido. Não, Pode crer. isso não é muito ruim assim, né? Com esse risco, Sem porque a dúvida. Alemanha é uma das que mais consomem uma quantidade absurda de gás vindas da Rússia, né? Foi. Inclusive eles já vão estar para inaugurar um novo gasoduto Já para foi levar. inaugurado. Foi inaugurado, O então, Nord Stream justamente 2 foi inaugurado em novembro do ano passado, né? em novembro. Eu estou até O primeiro, atrasado. o primeiro tinha sido inaugurado em 2012, eu anotei essas informações também, porque é bem interessante porque a Alemanha, sem de algum tempo para cá, a Alemanha estava sempre se posicionando ali e tal, e agora meio que eles estão, deixa para lá e tal. Acho que a Europa também vive outras questões que eu não sei se é. Por exemplo, hoje eu li a notícia que o Boris Johnson lá disse que está muito próximo de uma guerra, mas a Inglaterra passa por problemas internos graves, ele especificamente, né, ligado à questão do Covid, lá das festas. O Macron acho que está. Essa semana também teve negociando, e a Alemanha está justamente por conta dessa dependência, né? Exatamente. Então, assim, os países mesmo da União Europeia, eles ficam numa saia muito justa, né? Principalmente aqueles que dependem demais. E justamente a Rússia, ela tem tido um excelente relacionamento com a China, exportando gás também bastante para Isso. Tem uma pergunta até sobre isso também que vai, fala, desculpa. a China, né? E tem se tornado um dos maiores parceiros, né? Então, para a Rússia, ela não está tão mal das pernas assim, caso a Europa, enfim, eles podem tentar outros tipos de sanções, perdão, e certo isolamento da Rússia, né? Mas o fato é que a Europa está muito receosa, né? O Macron quer se reeleger também, foi Ah, lá. sim. Então é o momento em que ele se apresenta lá como o líder da nação e, se possível, conseguir solucionar isso fortalece bastante a candidatura dele. Tem uma pergunta do Bruno que fala justamente sobre essa questão da China, assim, se o apoio da China com a Rússia se é importante. Para os russos, sim, né? Com certeza, Pra caramba. com certeza, a China, né, tem se tornado aí um gigante econômico nesse sentido, tem um território muito promissor ali, vizinho da Rússia, né? E a influência que a China tem também no mundo, com outros países, com trocas comerciais, geopolíticas, também tem uma voz muito ativa naquela regionalização, naquela área de influência. Então, essa aproximação da própria China com a Rússia tem preocupado particularmente muito os Estados Unidos nesse sentido, e justamente muito mais ainda, né? A Rússia tem feito até visitas e às vezes tentando costurar algumas alianças com países da própria América Latina, né? Argentina e tudo mais, justamente para poder ter essa influência geopolítica que muito incomoda, né, os norte-americanos. Sim. Eu acredito também, só concluindo, que o Putin ele tem feito, né, esses tipos de manobra também até para poder testar um pouco o Biden, né? Vamos ver como é que é o Biden, como é que ele se comporta se fosse assim, porque era algo muito característico da Guerra Fria, né, no passado, né? Essa questão do teste, vamos testar o presidente, vamos fazer assim, vamos ameaçar, vamos ver como é que ele vai reagir, né? Então vem daquela era Trump, que saía na pancada com todo mundo, deixava um monte de vácuo, um monte de buraco, a China ia se aproveitando na política nesse sentido, e aí agora a gente está vendo aí essa questão do Biden, né? Junto com essa neo-guerra fria aí.
Sim, essa semana a Rússia está fazendo treinamento. Eu acho curioso essa questão dos treinamentos militares, né? Porque aí fala assim, não estou ameaçando, não, estou só fazendo uns treinamentos militares aqui a 300 quilômetros do seu território, estou testando essas armas para ver se elas funcionam, né? Mas não é uma ameaça, né? Então é curioso. Aí os- o outro lado, eu vou posicionar os soldados aqui para movimentar, mas não tem nada demais. Eu acho que isso faz parte dessa questão da geopolítica. Talvez assim, a gente tenha ficado muito tempo sem ver uma situação desse tipo, porque a Rússia, né, é o que você falou, o Putin, ele, deu mal, ele está tentando, pelo menos, recolocar a Rússia dentro desse cenário geopolítico aí, que foi dominado pelos Estados Unidos durante muito tempo depois dos anos 90, né, cara? É verdade. A gente estava comentando isso anteriormente, né? A gente vem do período de Guerra Fria do século XX, a União Soviética ela é desmantelada, vem um presidente João Bobo, né? O Boris Yeltsin, muito uma frouxidão muito grande diante do desafio que ele estava. Os Estados Unidos se aproveita disso, começa a avançar cada vez mais, isso acaba indignando os próprios russos, e o Putin vem com esse homem aí, com essa pegada de mão forte, de uma Rússia forte, de continuar ali mantendo a sua hegemonia, né? O fato é que essas nações, né, que foram fortes, né, ou que estão embaixo, elas querem dar tombo em quem está em cima, quer dominar, né? Então, é, naquela região, né, naquele continente asiático, que acaba também pegando ali um pouco da Europa, a Rússia não desistiu disso. Então, ele está indo com as suas cartadas, isso não vem de agora, tá? Isso vem desde lá do ano passado, é a saída aos poucos. O pessoal pensa que chegou lá um avião, um carro, um navio, botou todo mundo lá, 100 mil. Não, isso tem sido costurado, isso tem sido feito paulatinamente, né? Sendo que em janeiro isso começou a pipocar mais na mídia, chamar mais a atenção, né? Com algumas manobras militares ali na, na Bielorrússia, né? Que é um país ali que é aliado ali da Aliado Rússia, russo. aliado ao Putin. A própria região da Ucrânia, ali naquela parte ali do oeste, na fronteira da Rússia, que você até chamou a atenção, a questão da língua, essa questão da nação. Então, ele tem se aproveitado de tudo isso para poder dizer, ó, eu estou aqui, entendeu? Não tem como, não tenta avançar muito, porque, ó, eu ainda estou presente, né? E justamente isso aí a gente pode fazer um link também com a própria questão da guerra híbrida, né, que tem sido muito falado agora. A guerra híbrida, ela é justamente, ela pega situações de dentro dos países, por exemplo, políticas, grupos sociais, né, o que está afetando o governo. E aí tem uma enxurrada de cyberguerra, de Twitter falsos, notícias falsas, né? As fake news. Né? Vamos apoiar esse grupo aqui, porque esse grupo é contra o governo, então a gente apoia esse grupo aqui dessa forma. Né? Então, justamente, você não precisa de soldados, você não precisa de arma, você só precisa, perdão, ter aí um sistema para poder disseminar esse tipo de coisa e pegar carona na crise do governo. Então, isso pode até ser uma das formas, né? Se você me perguntar o que o Putin vai fazer, uma das formas, segundo os especialistas, é enfraquecer a Ucrânia nesse sentido. É Enfraquecer que, politicamente, economicamente. que parece que já está bem fraco. O presidente da Ucrânia era um ex-humorista, né, cara? Assim, eu não sei se
o pessoal sabe, não, é verdade, não é piada. O cara era um comediante mesmo. Isso mesmo, né? E pega o nome do cara aqui, esqueci o nome do rapaz. Mas ele é um ex-comediante aqui, chamado Volodymyr Zelensky, que é novo, tem 41 anos, assim, um ex-comediante que ganhou fama fazendo um programa de humor na qual ele fazia críticas aos políticos e tal, e que foi eleito. Então, assim, mais de 70% dos votos, se eu não me engano. Numa demonstração clara ali de que havia uma insatisfação muito grande na Ucrânia com os políticos tradicionais, mas é curioso, você pega assim, um cara completamente despreparado, eu não sei a equipe dele, não sei, mas ele, a figura dele, é um cara completamente fora disso daí, um cara um comediante que debochava tudo, e o cara foi eleito. Uma das razões, cara, assim, também está relacionada a essa questão da internet, da divulgação de notícias. Cara, tem um livro muito bom, pô, que eu li ano passado, final do ano passado, chamado Engenheiros do Caos. Hum. Ele é um livro de um francês, se eu não me engano. Não sei o que é. Francês com um nome italiano, mas ele é francês. Deixa eu pesquisar aqui. Acho que é o nome dele. Daqui a pouco eu vejo o nome dele. E é o Giuliano de Empoli, mas eu acho que ele é francês, né? Não é italiano, não parece italiano. Mas enfim, ele é francês. Cara, e ele fala justamente sobre isso, assim, como as redes sociais elas conseguiram, em várias partes do mundo, eleger alguns representantes que não tinham livro com essa questão dessa crítica aos políticos tradicionais e tal. Aí ele começa falando para a questão da Itália, lá do movimento Cinco Estrelas, cita o Trump, cita o caso brasileiro também. Né? Assim, acho até que no caso da Ucrânia tem até relacionado com isso também. Assim, como um cara que é completamente fora, um ex-humorista assume a presidência de um país importante, é o segundo maior país da Europa, se eu não me engano, e aquilo é um caos. O cara não sei se ele consegue suportar tudo que está acontecendo. Né? Agora, recentemente, ele manteve, não, pessoal, vamos ficar calmo, não é assim também não, e tal, vamos... Eu acho que o cara não tem o que fazer. A Rússia invadindo, quem vai recorrer a quem? Não sei se ele tem condições. A União Europeia não vai ajudar. Os Estados Unidos, não sei se compensa também, né? Tipo assim, enfim. Mas é complexo para esse cara, né? É, é, é justamente isso que você está falando, né? Entra até um pouco na questão da guerra híbrida, né? Você, Sim, sim, pô. na época do... Você vê, há relatos de que a própria Rússia tentou interferir nas eleições dos Estados Estados Unidos, Unidos, verdade. da Hillary e do Trump, né? Falando lá mal da Hillary, que a Hillary tinha isso, aquilo, outro, a favor do Trump, né? Há relatos também de que a, a, a Rússia também teve aí uma participação na questão do Brexit também, era muito interessante para a Rússia, para pensar assim, bom, a Inglaterra saindo, o Reino Unido saindo, então a, a União Europeia está acabada, é tudo que eu quero, porque a União Europeia ela está avançando, ela está chegando aqui no meu quintal. Então, eu não tenho dúvida disso. Né? Inclusive, tem uma notícia aqui, ó, dia 9 foi ontem, né? Já saiu aqui, ó, Rússia e Ucrânia, entenda a guerra híbrida que ucranianos acusam Putin de promover. Uhum. Então, a Rússia está muito ligada nesse sentido. Né? A gente vai estar vivendo agora esse tipo de configuração, que muitas vezes tentam formalizar um fantasma, quando na verdade não é. Ou então tentando iludir. Ah, tem não sei quantos mil soldados ucranianos, mas os Estados Unidos falou que enviou 150 mil. Aí você tem sempre um caos maior, justamente para poder criar um pânico na população. E, particularmente na Ucrânia, isso tem acontecido. Você cria um pânico, as escolas param, a economia para, fica tudo congelado, você prejudica completamente a nação, pronto, fica um prato cheio para a Rússia chegar, olha, eu sou a solução, né? Tipo, o seu Creyson chegou, eu a garanto, né? O pessoal que lembra aí do seu Creyson, e justamente chega como salvador da pátria nesse sentido, né? Então, para a própria Rússia fazer uma guerra contra a Ucrânia, mesmo assim, eu acho um pouco complexo.
né? Você tem guerrilheiros, você tem simpatizantes, você tem uma resistência muito grande ali Muito. de armamento, de tanques de guerra, que está totalmente associado também à vontade de ter aquele território ali, né? Afinal de contas, como eu disse, geograficamente é um território muito plano que consegue ter uma certa proximidade com Moscou, né? Como é que você vai fazer uma guerra tendo que deslocar quilômetros e quilômetros, pessoal, suprimento, comida, armamento e tudo mais, uma distância muito grande? E você estando no terreno do inimigo, é um prato feito. O nazismo, Sim, sim. as tropas do Hitler passaram por isso na invasão lá da Rússia. A Rússia. Eles O César está falando também, é uma guerra psicológica, né? Ele citou escolam. aí também o caso da Ucrânia ser uma das maiores exportadoras de grãos do mundo. Então, assim, essa é uma pergunta que, como eu comecei falando, os alunos perguntam, assim, será que vai ter uma guerra? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que não. A possibilidade de você ter uma guerra de grandes proporções, acredito que não. Você acha que há essa possibilidade? Aquilo que eu falei para você. Eu acho que o Putin ele está vendo como é que está o cenário, né? Ele está vendo quais são as possibilidades que ele tem de se fazer de fato a guerra propriamente dita, com armamentos, ou então ele se investe nessa parada aí da guerra híbrida. Tenta ir minando ali por baixo, minando, minando, chegando com soluções, conquistando territórios ali na parte oeste, onde você tem um número maior de simpatizantes, colocando na cabeça dessas pessoas, conforme o. Qual é o nome dele que ele falou aí? Da guerra psicológica, qual é o nome dele? César. César, obrigado, César, pelo seu comentário. Como o César falou aí, é exatamente isso. Você muda a mentalidade das pessoas através das redes sociais, e aí você começa a conquistar esse território estabelecendo algumas áreas, algumas várias, construindo algumas pontes para fazer, literalmente, pontes até a Rússia É, que vai beneficiar. Então, conforme a gente falou aqui, a Rússia está desesperada, querendo uma saída para o mar com águas quentes. Ela tem um território gigantesco, com uma quantidade monstro de petróleo, de gás e tudo mais, mas o serviço marítimo, né, tá que falhando aí, falhou um pouquinho aí, André. Não sei se foi o seu ou se foi o meu. tá, Oi, é você, oi, tá, oi, voltou. falhou também um pouquinho para mim. Deve ter sido internet, conexão. Sim, sim, é. Deve estar muita gente na internet. Essa hora é bem disputada. Mas É, ainda bem que a galera boa aqui, vocês são ótimos, então, com a gente aqui. não. Tu acha que há a possibilidade de uma guerra direta entre Estados Unidos e Rússia? Eu acho que eu acho que é improvável. Eu acho que vai calhar bem daquilo que você está falando, né? O Putin vai ficar minando lá. O governante, eu acho eu estava vendo isso esses dias também, a popularidade do Zelensky caiu bastante, chegou próximo, está próximo dos 30%. Acho que vai minando ele até um outro processo de eleição, a intervenção direta ou indireta da Rússia e estabelece ali mais um acordo. E eu acho pouco provável uma guerra entre, entre essas duas potências. Né? Eu acho que eu acho que o Putin ele está apostando numa espécie de estado falido, né? Ele está querendo falir a Ucrânia para depois vir com outras Uma medidas políticas, solução. É, outra solução nesse sentido, né? E, e não sei se alguém, né, por exemplo, lá da Ucrânia, alguém muito revoltado, algum grupo se levantar contra soldados, com algum tipo de dar esse primeiro bote, né, esse primeiro ataque, acabar eclodindo aí em outros ataques, eu não sei bem se os Estados Unidos
eu tô contigo, seria estar dentro disso aí, né? Até porque o Putin deve ver a questão lá do Afeganistão e ele deve falar, bom, os Estados Unidos, né, fracassou no Iraque, fracassou no Afeganistão, eu acho que eles não vão estar muito simpáticos em Aham. estar Não, lutando, não. eu acho que até a própria população dos Estados Unidos também, não sei se vê com bons olhos essa possibilidade. André, tem duas perguntinhas aqui para a gente encerrar, que a gente já está um tempinho. Uma da professora Tatiana, que está perguntando assim, no caso, né, no caso de uma guerra envolverá questões ideológicas, eu acho que mais questões econômicas e étnicas, né? Assim, Exatamente. Na verdade, a questão da ideologia não está muito presente é, ali nessa situação, não. Ali a questão mais é geopolítica, né? São essas sim. estratégias que os países fazem para atender aos seus interesses, né? Então, conforme a gente enumerou aqui a questão do interesse da Rússia por conta da saída do mar, a questão do gás, então tudo isso são motivos que fazem com que os países queiram avançar nesse sentido. Essa pergunta de ideologia me lembrou uma outra resposta, estava na ponta da língua, mas me fugiu aqui a Ah, cabeça. daqui a pouco lembra. Ela perguntou, Não foi entendi, sobre, como? foi só isso que ela perguntou, né? Se é sobre uma Não, guerra. se também envolverá questões ideológicas, ela citou também a ideia de levantar, mais uma vez, a bandeira de um inimigo comum. Né? Ou seja, eu acho que no sentido de tentar integrar a população olha, lutem comigo porque ele é o nosso inimigo e tal. Tem mais uma perguntinha aqui, que é a pergunta da Aham. Zuleika, cara. Ela está perguntando assim, se é guerra psicológica, há quanto tempo esse movimento está acontecendo? E porque ela está falando também da questão das fake news, há quanto tempo isso tem acontecido? Então, justamente, isso tem acontecido desde de que a gente tem essa comunicação, né, Em rede, né? É, das redes sociais, sim. né? Aconteceu um episódio no nosso trabalho chamado Primavera Árabe, que ela Sim, foi promovida 2010, pô. 2010 É. através das redes sociais, né? Não foi nenhum movimento, o pessoal foi chegando, poxa, vamos protestar contra esses governos ditatoriais, a economia e tal, vamos se encontrar num lugar? Vamos. E aí a galera foi. Então, a partir dessa conquista, né, das redes sociais, da difusão aí desses aplicativos, né, que a gente tem, WhatsApp, Facebook, Twitter e tudo mais, que nos auxiliam muito, particularmente o Zap, para mandar notícia, é algo muito rápido, que você compartilha em grupo, é algo que se espalha rapidamente. Essa galera, esses líderes estão muito de olho nisso, e aí, através dessas fake news, eles acabam conquistando muitas vezes os seus objetivos, né? Até você provar o contrário, e aí justamente Ah, sim. na guerra híbrida, eles pegam carona. Primeiro, eles ficam observando como é que está a parte econômica desse país, o que o governo está falhando na cultura, né? No emprego. Então, a partir daquilo ali, ele vai criar uma fake news, ele vai aumentar aquela situação ali, de modo que quando a pessoa olhar assim, fulano de tal, roubou, fez não sei o que, você fica indignado, aí você manda para um, manda para outro, até descobrir a verdade, você já está com um pensamento formado, já tomou uma atitude A, uma atitude B. Então, isso é de fato no psicológico dele. Beleza. Ó, para a gente encerrar aqui, que a gente já está, enfim, tem a última pergunta aqui do Tom também, em que ele fala assim, os Estados Unidos e o Reino Unido estão auxiliando a Ucrânia com armamento. Né? Assim, essa fórmula geralmente não funciona na região. Talvez não exista a possibilidade de uma guerra direta, né? Que é aquilo que a gente falou, que acho que é a nossa posição. Mas
uma guerra na região entre as várias ex-repúblicas socialistas seria possível? Por exemplo, do tipo, você não tem uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, Estados Unidos e Rússia, mas, por exemplo, a Bielorrússia com a Ucrânia, né? Você acha que, de repente, os países podem se aproveitar dessa situação para estabelecer um conflito entre essas nações? Claro, é possível, até porque são aliados antagônicos, né? Aliados opostos. Tem um fator muito interessante nessa pergunta do Tom, que é justamente a questão do comércio de armas, da venda de armas, né? Então já foi até falado sobre isso, que é muito interessante para os Estados Unidos, né? É um dos maiores vendedores, né, de armas do mundo. Então é muito interessante esse ciclo, justamente também para poder fomentar essa indústria das armas. Por mais que olha como é que são as coisas, né? Qual o contexto que a gente está querendo? Uma iminente guerra, que às vezes não vai nem acontecer. Mas a gente precisa de suprimento, a gente precisa de armas, então vamos comprar. Compra arma para deixar no estoque, a gente vai precisar de munição, blá, 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 mas olha só a quanto de grana já foi gastada. Né? Não somente para o próprio país, mas para esses aliados na qual ele faz parte. Né? Então, acredito, tudo pode acontecer. Tudo né, nesse sentido aí, de fato, você pode ter uma aproximação de outros países, na linguagem popular, um comprar o barulho que pode explodir aí numa guerra, ou algum radical, um homem-bomba, alguém pega um carro, não sei. Tudo pode acontecer. E no caso específico da Ucrânia, há essa região que é uma região que está tomada por rebeldes também. Algumas regiões da Ucrânia também a gente vê crescer movimentos ultranacionalistas. Então a Ucrânia passa por problemas graves aí. Mas É, vamos ver, cara, lembrando dos vários grupos paramilitares que os Estados Unidos criaram com intervenção desse tipo, é verdade, sim, sim. O Oriente Médio é um exemplo clássico disso, né? Como os Estados Unidos financiaram alguns grupos para a retirada de alguns governos, e alguns desses grupos, inclusive, voltaram-se contra eles. Acho que o caso mais emblemático é o próprio Talibã. e você falou algo interessante no início, que um povo aí tinha aproveitado as armas, acho que foi daquele filme Senhor das Armas, Foi Senhor né? das Armas, isso. Você viu o que aconteceu no Afeganistão, né? Sim, pô, O, exato. o Talibã, ele tomou conta dos helicópteros, do armamento, que os Estados Unidos saíram às pressas de lá e deixaram muita coisa boa. Então, eles tomaram conta e estão lá até hoje, né? O último spoiler do filme, do Senhor das Armas, no trecho ele fala justamente sobre isso. Ele fala dessa questão, é muito mais caro você levar as coisas. Então, deixa lá, tipo, vira sucata. Só que não vira sucata, né? Nunca vira sucata. Beleza? André, vou encerrando nossa live por aqui, cara. Queria te agradecer mais uma vez aí por ter topado participar. A gente trabalha na mesma escola, mas a gente nunca chegou a trabalhar junto, né, cara? A gente nunca trabalhou no mesmo time, então a gente não consegue estabelecer nenhum trabalho, alguma coisa conjunta. É bom que a gente, graças à internet, a gente consegue fazer esse tipo de aula, cara. Queria te agradecer mais uma vez aí por ter topado. Valeu mesmo. Muito obrigado, meu querido Fred Cortes. É um prazer sempre trocar ideias com você na história. É muito bom essa troca de conhecimento. Eu gosto muito disso, dessa questão interdisciplinar, né? A gente precisa ver a realidade como um todo, não como caixinha separada. Não, eu estou geografia, eu estou história, não tem nada a ver com aquilo, não. Há todo um entrelaçamento nesse sentido aí. Então, estou muito feliz, muito legal a participação da galera, cada pergunta inteligentíssima, que somente somou aqui nessa noite, e espero estar outras vezes aí com vocês. Um grande beijo, um abraço para a galera aí que está aí, a Zunica, meu querido Tom, os alunos do Fred. O Poxa, Tom botou uma outra dica aí, um filme chamado A Sombra de Stalin. Eu acho que esse filme tem Netflix, cara. Eu não vi não, mas já me falaram desse filme também. é mesmo. Que é um filme
Eu nunca vi, mas... Ó, o César está agradecendo aí. Valeu, César. Obrigado aí pela participação. A Zuleika também, a professora Tatiana. O Bruno. Valeu, Bruno. Tem uma galera legal aí. E aí, valeu, Tom. Samuel, aluno lá do Ícaro também. Luzia. Beijo. Luzia é minha mãe. O Ricardo, cara. O Ricardo, ele trabalha na área de petróleo e gás e tal. Ele tinha mandado mensagem para mim, não sabia se ia conseguir. Conseguiu assistir. Agradecendo também aí. Valeu, Ricardo. Obrigado mesmo, gente. Maneiro. Ô, Fred, deixa eu fazer uma propaganda final. Gente, eu tenho Instagram, Claro. André Nunes Barbosa. Eu tenho um canal também no YouTube, Projeto Conhecendo Minha Cidade, Projeto Conhecendo Minha Cidade, André Luiz. Então, você procurar, se você até botar professor André Luiz, vai vir um monte de gente. Coloca Projeto Conhecendo Minha Cidade, André Luiz. Eu tenho um projeto para as pessoas conhecerem melhor a cidade do Rio de Janeiro, outras cidades do Brasil, um toque geográfico, histórico, baseado nessa pegada do espaço geográfico, também com conteúdo de geografia, tá bom? E o Fred também, ele tem o canal dele, o Instagram dele, ele vai fazer a propaganda dele também. Com Nem certeza, precisa. vou te marcar lá. Valeu mesmo. Cara, Valeu. muito obrigado aí, pessoal. Uma boa noite para vocês aí. E até a próxima, né? Vamos estabelecendo cada vez mais esse tipo de diálogo que acho que é importante para todo mundo. Obrigadão, André. Valeu, pessoal. Grande beijo para vocês aí. Um Tchau, tchau. abraço. Tchau, tchau.